A Ordem dos Psicólogos alerta para os riscos de dispensa de profissionais numa altura de crise. Isto é, em um tempo em que aumentam os casos de depressão e também as taxas de suicídio. Quanto às escolas, em termos de estágios que terminaram, sabe-se que foram dispensados 200 profissionais nos estabelecimentos de saúde, há hospitais e centros, onde essa situação já afeta 1/3 de profissionais. É nosso convidado, Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Esta tendência de dispensa de alguns de profissionais, de psicólogos, tem-se vindo a verificar desde quando? Bem, é uma constante. Eles têm vindo a diminuir desde, por exemplo, dados que eu tenho desde 2009, mas também agora com concursos que não têm lugares que sirvam para o número de pessoas que já estavam a prestar serviços. A tendência está-se a acentuar e por isso temos locais onde, de facto, muitos dos serviços que estavam a ser prestados por profissionais já não vão ser prestados, uma vez que essas pessoas não vão ter enquadramento nos serviços. De alguma forma, está a considerar-se que os psicólogos, em termos de crise, são um luxo para a saúde? Bom, eu espero que não seja exatamente isso, não é? Bem pelo contrário, porque na prática o que nós sabemos, e basta ver os dados que existem, de alguma forma, nas situações de crise, é que eles são mais precisos ainda, não é? Das situações todas que nós estamos a vivenciar e com tendência para agravar-se, continuam, de facto, a ter a noção de que há um conjunto crescente de perturbações, de depressão, ansiedade, um conjunto de acentuação do próprio stress, também do suicídio, e por isso todo um conjunto também de desorganização que passa pela família e onde o contributo dos psicólogos é muito importante. Ele tem sido verificado em todo o mundo como um contributo fundamental. E por isso eu não creio que possa ser considerado um luxo, bem pelo contrário, é uma forma de encontrar solução para problemas que podem depois ter um custo muito maior do ponto de vista social e económico mais tarde, e que com certeza teremos que pagar com certeza uma correspondente ou uma fatura mais pesada, se quisermos dizer, por não estarmos a intervencionar a tempo. O que é certo é que neste momento vivemos uma altura de contenção, de emagrecimento. Que propostas tem a Ordem para ultrapassar a atual situação? Nós reconhecemos essa necessidade de contenção, para todos os efeitos. A questão é que deve ser posta num plano que não é estritamente de curto prazo e que, obviamente, tem a ver não só com, neste caso, as escolas, tem a ver também com os centros de saúde, com hospitais onde são prestados cuidados. É nas alturas de crise que é preciso mobilizar recursos existentes para ajudar as pessoas a ultrapassar as crises. Esses recursos existem, estarem a ser dispensados, parece-me um erro óbvio de planificação daquilo que se pode pretender fazer com as pessoas. E por isso deve-se pensar num prazo que não é excessivamente curto, para pensar que, de facto, a intervenção atempada resolve muitos problemas e não permite o seu agravamento e o custo psicológico, social e económico que é evidente em quase todas as crises. Mas tem noção se existem já alguns psicólogos em Portugal que façam algum tipo de trabalho gratuito para evitar que se corram riscos nessa área? Naturalmente, mas esses são um número reduzido e não é por aí que com certeza iremos resolver o problema, uma vez que muitas destas pessoas também depois precisam de um enquadramento no local, para todos os efeitos, e por isso não serviria para resolver o problema por si só. O que é importante é que, face ao que já existe, nós consigamos manter aquilo que já é a resposta e que já de si é deficitária, mas que não se acentue aquilo que é a necessidade de cobertura. E é isso que estamos a assistir. Já manifestaram estas preocupações ao Ministério da Saúde? Nós fizemos há uns meses atrás um trabalho de um relatório relativamente à necessidade de eficácia da própria intervenção psicológica e nessa altura enviamos ao Ministro e estamos a fazer também toda uma série de trabalhos com os vários ministérios, aliás, exatamente para alertar daquilo que está a ocorrer. Porque o que nos chega no dia-a-dia, e os meus colegas dizem-me isso, são de facto as necessidades crescentes das pessoas. As pessoas procuram mais estes serviços de psicologia e têm-nos cada vez menos. E de alguma forma entendem que, ainda nesta lógica que é de contenção económica, se houver uma aposta em termos estratégicos bem feita, é possível eliminar outras situações e conseguir manter estes profissionais em algumas instituições? Absolutamente. Ainda agora estava a ouvir o Sr. Ministro a falar da necessidade dos contactos de proximidade, não é? Os contactos de proximidade permitem detectar situações a tempo e horas e intervir em momentos em que as intervenções ainda não são necessariamente extensas.
para todos os efeitos e prevenir até um conjunto de problemas. Os psicólogos precisam estar nos centros de saúde, precisam estar nas escolas, a poder detectar precocemente um conjunto de situações que têm um potencial de agravamento e que depois têm muito mais dificuldades na própria intervenção, não só porque não existe resposta, como porque depois as respostas também têm que ser mais complexas. Esta noção de proximidade pode ser feita quando se tem psicólogos nos sítios certos, como é o caso das escolas e dos centros de saúde, que permite que a tempo e horas se faça essa intervenção. E nós temos que acabar com esta ideia profundamente errada de que é um luxo para todos os efeitos. Nós achamos sempre que isto é um luxo e esquecemos que este é um fator essencial para o bem-estar das pessoas. Sem um bem-estar psicológico, as pessoas não vão conseguir, obviamente, funcionar adequadamente. E isso tem consequências muito fortes na nossa sociedade. E tem noção, Sr. Doutor, neste momento, qual é a camada da população que está a sofrer de uma forma mais visível o impacto desta crise em termos psicológicos? Sim. Todas as pessoas que tenham situações de maior vulnerabilidade, umas porque pertencem a grupos que naturalmente já são afetados e por isso sentem com mais pressão tudo aquilo que está a acontecer à sua volta, mas qualquer pessoa que passe a ter uma situação de maior vulnerabilidade económica, de maior instabilidade, pode reagir de forma a que haja um aumento de perturbação. E nesse sentido, todas as pessoas que passam a estar em situações de vulnerabilidade acrescida são, obviamente, uma preocupação que deve-se ter em conta. Olhando para os mais velhos, para os idosos, têm sido recorrentemente notícia de casos quer associados a situações de crimes, quer a outras situações extremadas. Eu pergunto se, para além desse impacto, se tem havido por parte da sociedade um acompanhamento, um acompanhamento em relação aos mais velhos. Não me parece, apesar de tudo, não me parece que isso seja assim. Nós não temos ainda respostas e nós temos uma sociedade até envelhecida, mas não temos uma resposta ainda integrada nesse sentido. E, de facto, a população mais velha é uma das populações particularmente vulnerável e que mereceria com toda a nossa consideração exatamente por causa disso, por ser uma população vulnerável, por precisar mais de ajuda e porque muitas vezes também não pede ou não tem capacidade exatamente de pedir, não tem capacidade reivindicativa e é para isso que nós devemos também estar mais atentos, porque quem não tem capacidade de pedir, quem está muitas vezes incapaz de o fazer, mas que tem essa necessidade, precisamos ter uma particular atenção e de fornecer os cuidados de saúde que são necessários às pessoas que estão numa situação, obviamente, mais difícil e que, ainda por cima, têm mais dificuldade em reivindicar os cuidados de saúde. Dr. Telmo Batista, muito obrigado e uma boa tarde. Muito boa tarde, obrigado.